Hoje nós vamos falar sobre o estado de defesa. Nós estamos discutindo sobre Constituição Federal, artigo 136, e nós vamos falar como funciona o estado de defesa e por que ele é decretado. E por quem que é decretado? Como que funciona? Vamos lá. O estado de defesa, quem pode decretar o estado de defesa? O presidente, ele pode decretar o estado de defesa. Primeiramente, ele vai ouvir o Conselho da República e depois ele vai ouvir o Conselho de Defesa Nacional e ele vai decretar o estado de defesa. Ele vai falar assim, não, eu acho que realmente essa situação não tem mais jeito e que a gente vai necessitar de decretar o estado de defesa. E aí, por qual motivo, qual o objetivo de decretar esse estado de defesa? O motivo maior de decretar o estado de defesa é para preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social, que de alguma forma foi ameaçada por algum grave e iminente instabilidade institucional, ou em caso de calamidade de grandes proporções da natureza. Nessa parte que fala de instabilidade institucional, vamos supor que vamos aqui pensar junto aqui que uma parte da população é a favor do nosso presidente e uma parte da população é contra o nosso presidente. E aí essas pessoas começam a ir para a rua e começa a ter guerra, começam a virar uma guerra. E aí, de alguma forma, tem que ser... o presidente tem que intervir nessa situação, porque não tem mais jeito, porque a polícia local não está conseguindo mais dar conta daquela situação. E aí o que acontece é quando se decreta o estado de defesa, porque já está ameaçando a ordem pública, né? Tem que restabelecer a ordem pública e a paz social. E o outro caso, para ilustrar aqui, é o que aconteceu em Brumadinho. Vamos supor, lembra o que aconteceu em Brumadinho, que deu da barragem, que o local não estava conseguindo mais dar conta da situação que tinha acontecido. Então, ele decreta, primeiramente, o estado de defesa, para poder preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social. E aí, vamos supor que o nosso presidente, ele decretou lá, ele falou assim, não, isso aqui merece atenção e merece ser decretado o estado de defesa. Ele tem 24 horas para mandar para o Congresso Nacional uma justificativa, falar, olha só, eu resolvi decretar o estado de defesa por essa e por essa situação. O Congresso Nacional, ele vai ter que votar por maioria absoluta a partir do recebimento dessa justificativa, desse pedido para começar o estado de defesa. Então, ele vai ter 10 dias a partir do recebimento para votar por a maioria absoluta. Mas e se o Congresso Nacional tiver em recesso? O que quase nunca acontece, né? Vamos supor, tô de recesso. O que vai acontecer? Ele vai ser convocado extraordinariamente e ele vai ter 5 dias para retornar para poder resolver essa situação. E se por acaso o Congresso Nacional falar assim, não, eu acho que essa situação aqui não merece ser decretado o estado de defesa. Lembrando que o presidente já decretou, já está funcionando o estado de defesa, porque nessa situação o presidente pode decretar o estado de defesa. Mas aí vamos supor que voltou lá o Congresso Nacional votou por maioria absoluta e eles falaram que, não, acho que não merece ser decretado o estado de defesa. Então, o que acontece? Cessa imediatamente o estado de defesa. E o que esse decreto vai determinar? Ele vai determinar 3 coisas, tá? Ele vai determinar o tempo de duração, quais são as áreas que vão ser abrangidas por aquele estado de defesa e quais serão as medidas coercitivas a serem aplicadas durante o decreto durante o decreto do estado de defesa. O tempo de duração vai ser no máximo 30 dias. O presidente decretou, porque ele pode decretar o estado de defesa, e aí o que acontece? Vai ficar 30, aí o Congresso Nacional foi lá, votou, foi a favor, beleza, nós concordamos sobre o estado de defesa, o senhor decretar o estado de defesa. E aí o tempo de duração vai ser 30 dias. Colocou 30 dias, não deu jeito, não deu situação, continua a situação que fez o presidente decretar o estado de defesa, o que vai acontecer? Vai prorrogar por mais 30 dias, mas uma só vez, não pode decretar por mais
tempo que mais 30 dias, entendeu? Então, 30 dias, depois mais 30 dias, uma só vez. Terminou esses 30 dias e não deu jeito, a gente vai depois conversar sobre isso, que é outra situação. Mas, a princípio, o estado de defesa são 30 dias e depois mais 30 dias para prorrogação de uma só vez, beleza? Sobre as áreas abrangidas, né? O presidente vai lá definir quais são as áreas abrangidas pelo estado de defesa e quais são as medidas coercitivas. A gente tem duas medidas coercitivas. No estado de defesa, se pode ocupar por uso temporário os bens e serviços públicos. Só que quem é que vai ficar em caso de calamidade pública, né? Em caso de calamidade pública, se pode utilizar, se pode ocupar, né? Por uso temporário os bens e serviços públicos. Por exemplo, lá em Brumadinho, aconteceu o que aconteceu. Pessoas perderam suas casas, famílias perderam suas casas. Então, outros lugares tiveram que ser ocupados por essas famílias que perderam tudo. Escolas, puderam utilizar ginásio, tudo isso que são bens, né, públicos. E serviços públicos também serão utilizados por essas pessoas. E quem é que vai responder pelos gastos e pelos custos dessa ocupação e pela utilização desses bens e serviços, né? É a União. A União que responderá pelos gastos e custos dessa ocupação e dessa utilização dos serviços públicos. Sobre, agora, a outra medida coercitiva referente ao estado de defesa é as restrições aos direitos. Ouça bem o que eu estou dizendo, eu disse restrições aos direitos. É restrição aos direitos. E quais são essas restrições? As restrições são reunião, mesmo que em associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Porque pensa bem no que eu estou te falando. Quando acontece uma calamidade pública, quando acontece que o presidente, algum fato de o presidente ter que decretar o estado de defesa, o Estado, ele precisa ter controle daquela população, ele precisa ter controle daquela região, ele precisa ter controle das pessoas envolvidas, entendeu? Então, todo mundo, no momento normal, a pessoa pode se reunir, a pessoa pode, né, se reunir com as pessoas, a pessoa pode ter seu sigilo de correspondência guardado, ninguém vai sair aí abrindo tua correspondência, isso é ilegal, não pode acontecer, isso é crime. O seu sigilo de comunicação, ele é respaldado, ele é guardado. Agora, se por acaso tá num estado de defesa, que é uma calamidade pública, tem restrições. Se por acaso você não vai poder se reunir, vai ter restrições para você poder se reunir. Seu sigilo de correspondência, se eles precisarem abrir alguma correspondência sua, lógico, com justificação, eles vão conseguir, eles vão ter essa autorização para poder abrir o seu sigilo de correspondência, ser violado, né, com restrições, lógico, o seu sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, as ligações que você fez, as mensagens que você enviou, vão poder ser violadas, eles vão poder estar verificando, lógico, com uma justificativa muito boa. Então, isso que é as medidas coercitivas, tá? Esses dois itens que eu falei. Agora, na vigência do estado de defesa, vamos supor que algum cara foi lá e praticou um crime contra o Estado. Como assim um crime contra o Estado? Foi lá, queimou um ônibus, foi lá, pichou a prefeitura ou alguma coisa desse tipo. Ele vai ser preso por isso, porque isso é crime, né? E aí, o que vai acontecer? Quem prendeu esse cara, quem prendeu essa pessoa, vai comunicar imediatamente o juiz e o juiz vai observar o que ele fez, o que aconteceu e vai julgar se realmente ele merece ser preso ou se realmente o que ele fez não tem por que ele ser preso, então vai relaxar e vai deixar o cara embora. E aí, quando o cara é preso, o que acontece? Primeiro que é facultado ao preso o corpo de delito. E ele vai passar imediatamente, né, no momento que ele é preso, no momento da sua autuação, vai ser acompanhado e vai ter uma declaração referente ao estado físico da pessoa e o estado mental da pessoa, né, que cometeu o delito. E quanto tempo, Elaine, que ele vai poder ficar preso? Qual é o tempo maior que ele vai poder ficar preso? 10 dias. Ele poderá ficar apenas 10 dias preso. E
Referente a... Ah, mas e se precisar de mais dias? O Poder Judiciário que vai autorizar ou vai falar se ele vai ficar mais que 10 dias. Mas o máximo que esse cara vai poder ficar preso, essa pessoa vai poder ficar presa, são 10 dias. E fica vedada, tá, a incomunicabilidade do preso, ou seja, ele pode se comunicar. Fica vedado ele não se comunicar, ele não poder se comunicar com outras pessoas, né? Enfim, então esse é o estado de defesa. Eu espero ter ajudado no entendimento referente ao estado de defesa.